Você sabe como é, de fato, a formação de um psicanalista? Nesse vídeo, eu vou explicar para você sobre este tema. Olá, eu sou o professor Paulo, psicanalista, e nesse vídeo vou abordar sobre o tema quais os aspectos formais para a formação de um psicanalista. E essa formação, ela segue algumas regras que são fundamentais, embora seja diferente do método acadêmico. Apenas como conhecimento, a psicanálise já estava consolidada no mundo quando surgiu no Brasil. Aqui teve um percurso muito interessante. Em 1928, a Sociedade Brasileira de Psicanálise de Durval Marcondes funda sua primeira sede no Rio de Janeiro. No início, todas essas sociedades eram muito elitizadas, apenas médicos poderiam fazer um curso de psicanálise. Posteriormente, ao longo das décadas, é que as demais escolas foram surgindo. E como é a formação de um psicanalista, sem antes falar dos aspectos legais? Primeiramente, nós temos que entender que uma pessoa, quando entra em um curso de formação em psicanálise, é muito comum que, depois de algum tempo, elas trancam, elas desistem ou apenas saem do curso, porque a formação em psicanálise mexe muito com algumas questões do próprio sujeito. Então, a primeira questão a ser respondida é se o aluno em formação vai se sustentar nesta profissão. E isto é uma formação ética. Não estou falando da ética profissional, da atuação do profissional, mas de uma ética psicanalítica, que vai além do conteúdo teórico. Esta ética está associada ao desejo de ser psicanalista. Todas as escolas de formação devem ter como base a linha freudiana e seguir os princípios do IPA, que é a Associação Internacional Psicanalítica. Todas essas escolas seguem em seu percurso três bases fundamentais para a formação de um psicanalista. A primeira delas é o conteúdo teórico, segundo é a análise pessoal e terceiro, a supervisão de casos clínicos. Em relação ao conteúdo teórico, eu já faço aqui um adendo, que um bom curso de formação ele deve ter mais de 2 anos. Então, tomar muito cuidado com promessas que têm surgido aí em diversas escolas novas. Análise pessoal é justamente para que você, interessado em fazer um curso de psicanálise, entenda suas demandas. Se conhecer profundamente é essencial para ser um psicanalista. Ou seja, eu tenho que ser analisado para exercer a profissão de psicanálise. E o terceiro ponto é a supervisão de casos clínicos, que ao longo do processo de formação, o aluno começa a atender os seus pacientes, os pacientes que nós chamamos de pacientes pilotos, que também trazem essas demandas. E a supervisão serve como uma forma de orientação para que o aluno desempenhe e coloque em prática toda a teoria que está vivenciando no curso. Sobre esses temas, também vou abordar com mais detalhes no futuro. Mas o que eu quero dizer hoje é que, atrelado a essas três bases fundamentais, que é a teoria, a análise pessoal e a supervisão, existe aqui algo atrelado a isso, que é o desejo de ser psicanalista. E é o aluno que vai determinar isso. Ele pode passar, então, por todas essas etapas, mas, mesmo assim, ainda pode dizer que não está preparado para exercer esta profissão. Porque é na clínica que você vai exercer a psicanálise. Não tem como ser psicanalista sem passar por essas três etapas, e o mais importante é vivenciar toda a teoria dentro da clínica. Porque a psicanálise segue um método terapêutico para atender as demandas do ser humano, e é uma maneira de compreender a subjetividade do sujeito. A formação em psicanálise quebra diversos paradigmas. Primeiro, porque a psicanálise proporciona o outro a fala. Ou seja, nós convocamos o paciente a falar. Por isso que a psicanálise não aconselha, não sugestiona. São outros métodos. A pessoa vai chegar e dizer que tem toque.
transtorno obsessivo compulsivo, vai dizer que tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada e outras. Mas, para nós, o que importa é a subjetividade desse sujeito que está sofrendo por causa desses sintomas. E foi diagnosticado assim. Então, quer dizer que nós vamos dar atenção nas origens dos sintomas, e não apenas eliminar o efeito. Mas para saber a causa, nesse processo, nós vamos, então, convocar o paciente a falar para que ele se escute. A clínica tem essas nuances, é muito particular. O psicanalista, com a sua atenção flutuante, regra de abstinência e outras técnicas, deve estar atento a tudo aquilo que o paciente traz em sua demanda. Nessa formação, o próprio Freud, certa vez disse, em meados de 1910, o sujeito que não tenta em seu percurso de formação pode ser pior do que o paciente que o procura. E vejam, é muito sério. Dito isso, para aqueles que estão interessados em uma formação em psicanálise, ressalto mais uma vez sobre as diversas ofertas que têm aparecido. Já vi escolas que os gestores não são psicanalistas, já vi escolas que o tempo de duração é 6 meses, com diversas ofertas de certificados e carteirinhas, e outras promessas, e inclusive de valores a preço de feira. Então, isso é um ponto de preocupação, porque a formação em psicanálise é uma formação séria. Nós vamos trabalhar com a mente do ser humano. Então, um bom curso, como eu falei, deve ter mais de 2 anos. É porque é muita leitura, é muita dedicação nesse processo. E nisso, o aluno em formação vai desenvolvendo gradativamente a condição de escuta. Vamos falar agora sobre os aspectos legais da formação. O primeiro ponto que nós devemos entender é: a psicanálise não é regida pelo MEC. Ou seja, a psicanálise não tem um órgão federativo, um conselho federal que vai regulamentar a atividade. Mas ela é regulamentada? Sim, com certeza. É importante saber disso, porque, embora a psicanálise não tenha nenhum órgão federativo, a profissão ela pode ser exercida no Brasil. A formação ela se enquadra nos termos da lei como um curso livre. Mas o que é o curso livre? O curso livre é uma modalidade de ensino que não necessita de prévia autorização ou um posterior reconhecimento do Ministério da Educação, que é o MEC. Então, não precisa deste órgão para funcionar. A modalidade livre significa que está fora do sistema tradicional do ensino superior. O sistema de ensino do Brasil tem regulamentação específica, ou seja, uma instituição de ensino superior precisa de autorização e reconhecimento para abrir e executar um projeto de um curso. Como, por exemplo, se uma instituição de ensino quer abrir um curso de engenharia, precisa fazer um projeto completo sobre como vai funcionar esse curso e ser aprovado e autorizado pelo MEC. Existem diversos outros critérios. Quando a gente fala de modalidade de um curso livre, ela não entra nesses critérios específicos. Quer dizer que essa modalidade, portanto, não tem a necessidade de esperar a autorização do MEC ou qualquer outro órgão governamental para sua abertura. Mas é claro que tem regras evidentes para funcionar. Um curso livre tem a finalidade de preparar o aluno na sua formação e visa aprofundar e qualificar o profissional em sua área de atuação. Possui uma carga horária específica e visa desenvolver competências e habilidades para que o aluno exerça a sua profissão depois de formado. Existem, portanto, atos e leis que vão regulamentar a atividade. A Lei 9.394, de 96, o Decreto 5.154, de 2004, e outras deliberações. Outro ponto importante é saber que um curso de formação ele é livre, porque ele pode ser exercido por qualquer pessoa que deseje entrar nesse percurso. Então, sabendo disso,
Vale ressaltar que a psicanálise não é regulamentada por conselhos federativos e nem reconhecido pelo MEC para se formar psicanalista. Aqui eu deixo um outro adendo, porque existe um movimento recente sobre essas questões. Mas existem escolas que falam que o curso é reconhecido pelo MEC. É total falta de conhecimento legal. Sendo assim, a psicanálise ela é uma profissão. E ela tem um órgão que regulamenta, é o Ministério do Trabalho. O psicanalista tem a sua profissão classificada no Código Brasileiro de Ocupações, o CBO, pela Portaria 397 de 2002. Além disso, a psicanálise está amparada por diversos outros decretos. Para não se estender, deixo na legenda a descrição dessas leis e desses decretos. O exercício da psicanálise é livre, porque não é restrito aos critérios de um conselho de medicina ou de psicologia. O mais interessante também é saber que, por ser uma profissão aberta, tem muitos médicos, dentistas, fisioterapeutas e outros profissionais de saúde, além de advogados, engenheiros, filósofos, educadores, teólogos, sociólogos, pedagogos, que procuram a psicanálise para se aprofundar em seus conhecimentos. Mais uma vez, eu ressalto que todos aqueles que estejam procurando uma sólida formação dos conceitos psicanalíticos devem procurar uma escola que possua, primeiramente, o tripé de formação, que tenha uma boa carga horária, acima de 2 anos. Se tiverem dúvida, falem comigo. Eu dou aula em 2 institutos e conheço vários que têm uma formação sólida. Importante é saber que toda escola deve ter o tripé de formação, mas o mais importante é saber o ponto de vista do desejo de ser analista, que vai além da formação teórica. Existem escolas que oferecem mestrados e doutorados? Ok, mas também tem que tomar cuidado porque é uma formação teórica, não é para exercer a clínica. Ela serve apenas para aprofundar o conhecimento e tornar o estudante um pesquisador. Eu espero que tenha passado um pouco para vocês sobre a formação do psicanalista e os aspectos legais. Eu agradeço a todos que assistiram este vídeo. Se quiserem, deixem seus comentários, façam as suas perguntas, que eu vou respondendo. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.